Bom dia para cada um de vocês que estão aí nos assistindo. É uma alegria. Eu fiquei extremamente feliz quando o pastor Eduardo me convidou para compartilhar a palavra hoje. Eu realmente me alegro com esse processo de plantação de igreja. Eu realmente me alegro com a expansão do reino. Então, poder fazer parte disso aqui do Brasil, compartilhando com vocês aí em Portugal, sabendo aquilo que já está sendo plantado, aquilo que já está sendo semeado, a forma como as coisas têm acontecido, e fazer parte disso é uma extrema alegria no meu coração. Saibam disso. Espero que em breve eu esteja também passando por aí, conhecendo não só Portugal, mas a Europa também, até porque é um sonho meu. Então, em breve eu vou dar uma passadinha por aí, a gente vai se conhecer pessoalmente. Bom, hoje eu queria compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração sobre a importância de nós vivermos o legado. A gente fala bastante sobre deixar um legado. Nós falamos bastante sobre as próximas gerações. Eu vejo bastante pregações, palavras, textos, pessoas compartilhando sobre a importância de deixar um legado. A Bíblia fala, sobre aquela pessoa que vai deixar herança para os filhos dos filhos dos filhos, para os netos dos netos, enfim. E eu começo a pensar sobre tudo isso, eu começo a analisar essa situação e eu vejo realmente, é muito importante nós deixarmos um legado. Mas, para nós deixarmos um legado, é importante nós vivermos esse legado enquanto nós estamos aqui na Terra. Viver o legado é você marcar as vidas com experiências, é você marcar as pessoas ao teu redor, debaixo daquilo que você realmente acredita que vai ficar como herança, não só física, mas espiritual também para elas. Então eu acho muito importante nós vivermos o legado, e esse é o título da mensagem de hoje, Vivendo o Legado. Se você está com a tua Bíblia aí, espero que você esteja, porque aqui na Zion nós abrimos a Bíblia, inclusive um dos nossos valores, biblicamente embasado. Então pega a tua Bíblia aí e abre em Eclesiastes 3. Eclesiastes 3 é uma passagem que marca muito, fala muito comigo. Sempre que eu leio, essa passagem que diz que existe um tempo para todas as coisas, eu começo a analisar a minha vida, eu começo a fazer uma análise mesmo, um retrocesso de tudo que já aconteceu até hoje, até agora, começo a analisar esse tempo que eu estou vivendo hoje e aquilo que Deus tem para mim. Eu sempre paro por um tempo e começo a meditar sobre isso, de onde Ele me tirou, aonde eu estou e para onde Ele está me conduzindo. Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Olha o que a palavra diz. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Quando a gente começa a ver isso, a gente começa a entender que realmente as nossas vidas, elas são feitas em temporadas, não é verdade? Se você for ver a forma como Deus criou, o céu, a terra, o dia e a noite, então existe uma temporada de dia, de luz, existe uma temporada de noite, que é o descanso, é o repouso, sabe? Existe as estações do ano. Se você parar para pensar, as 4 estações do ano, eu sei que hoje está tudo meio bagunçado, às vezes a gente está no verão, parece estar no inverno, a gente está no inverno, parece estar no verão, mas existem temporadas, Deus ele fez dessa forma. Existe uma temporada em que você está gestando aquele bebê, então aqueles meses, aqueles 10 meses ali de gestação, é algo que é uma temporada
que a mãe, que o pai estão vivendo naquele momento. No momento do nascimento é uma nova temporada em que algumas madrugadas você vai ficar acordado, é natural, você coloca isso na conta, né? É a temporada do teu filho começar a crescer, começar a engatinhar, começar a comer, começar a falar, enfim, são temporadas que nós vivemos nas nossas vidas. E se você parar para analisar a tua vida, se você parar para pensar um pouco sobre como você chegou até hoje, até esse momento, como que você enfrentou os desafios que a vida colocou na tua frente, as alegrias, as conquistas, né? Tudo aquilo que você passou até hoje foi de temporada em temporada. Eu lembro que quando eu estava terminando a minha faculdade de teologia, foi uma temporada de muito estudo, foi uma temporada de um momento, na verdade, onde eu tinha que dormir pouco, porque eu tinha que fazer o trabalho do TCC. E ao mesmo tempo eu tinha que trabalhar porque eu tenho as minhas responsabilidades no meu trabalho, na igreja. E ao mesmo tempo naquela época eu tinha um negócio fora da igreja e eu tinha que cuidar desse meu negócio. Então era uma temporada de muita correria. Eu tinha que pregar fora porque era uma temporada de pregar fora. Eu tinha uma família que eu tinha que cuidar, uma filha que precisava de mim. E quando eu me via eu estava numa temporada cheia de coisas. E não que seja errado, presta atenção. Não é errado você estar atarefado, mas você tem que entender qual é a temporada que você está vivendo. Para você viver um legado, você precisa ter discernimento da temporada. Então, por exemplo, eu sabia que naquele momento, onde eu estava finalizando a minha faculdade, era uma temporada de dormir pouco. Eu não posso viver um estilo de vida de dormir pouco. Mas naquela temporada, você que terminou a faculdade, ou você que está aí próximo de fazer isso, ou se você um dia entrar na faculdade, então eu já estou falando para você, no final você vai ter que dar um gás que você nem imagina, mas isso é bom, por quê? Porque após esse momento, após essa temporada de superação, o que acontece naquele lugar é que você recebe um diploma, você recebe um carimbo, a mesma coisa nas nossas vidas pessoais, você recebe autoridade para poder começar a ministrar diante daquela temporada que você acabou de superar. E é importante você ter esse discernimento, não é porque é uma temporada de correria que a tua vida será uma correria. Presta atenção, se você tem compromissos demais e você está tentando pegar muitas coisas, é errado. Você começa a não dar conta das tuas responsabilidades. Então freia e começa a fazer a conta do que é que você tem que priorizar naquela temporada. Mas eu lembro que naquela época Deus falou muito claro comigo: César, eu quero que você continue com o teu negócio, eu quero que você termine a tua faculdade e eu quero que você vá viajar para ministrar. Então eu aceitava os convites da administração, eu também cuidava do meu negócio, eu também trabalhava na igreja e ao mesmo tempo eu estava concluindo a minha faculdade. E aí veio um adicional, foi exatamente no momento da ordenação pastoral. Foi quando o pastor Teófilo, o conselho da Zion, me procurou, me colocou à disposição a oportunidade de eu poder entrar num processo pastoral, né? Uma série de trabalhos que eu tinha que fazer, uma série enfim, era muito conteúdo, muito livro, muita coisa, muita questão teológica que tinha que ser abordada, exatamente nessa mesma temporada que eu estava fazendo tudo isso. E aí então eu fui orar e Deus falou comigo: César, entra que eu tô com você. Abraça esse processo, porque isso vai se tornar um legado na sua vida. Eu sou a primeira geração da minha família que se converteu ao cristianismo. Então eu comecei a olhar para minha filha, comecei a entender a minha história de vida e falei: entendi, essa é uma temporada de abraçar mais esse desafio. E foi nesse processo de noites em claro, para poder concluir tudo que eu já tinha para fazer, que eu abracei também o desafio do ministério pastoral e desse processo, né, de trabalhos e estudos e muito mais. E para somar com tudo isso, foi exatamente nesse mesmo período que a minha esposa, a Pamela, ela começou a enfrentar também uma batalha na saúde, ela começou a lutar contra um câncer. Então, para somar naquela temporada, eu ainda tive um bônus track aí, que foi o desafio da saúde da minha esposa. Mas o mais legal de tudo, o mais interessante de tudo, é que quando Deus te coloca numa temporada, deixa eu falar uma coisa, você não precisa se preocupar com o resultado final. Sabe por quê? A Bíblia diz em 1 Coríntios 3, presta atenção,
uns plantam, outros regam, mas é Deus quem dá o crescimento. Presta atenção. Uns plantam, outros regam, mas é Deus quem traz o crescimento. Ou seja, a conclusão daquela temporada, a conclusão daquele momento, o vivenciar do legado que você está construindo naquele momento, não tem a ver com você. Olha que incrível. Não tem a ver com você. A tua responsabilidade, a minha responsabilidade, é uma responsabilidade de ser fiel com plantar e regar. A nossa responsabilidade tem que ser plantar e regar e confiar que Deus vai trazer o crescimento, que Deus vai trazer a conclusão, que Deus vai fazer o sobrenatural. Nós fazemos o natural, Deus faz o sobrenatural. O natural para mim era ficar acordado até um pouco mais tarde. O natural para mim era segurar as pontas da minha casa por conta da situação da minha esposa, era ser um bom pai. Isso aqui é o natural. Mas, quando nós somos fiéis naquele momento de plantar e regar, fazendo o natural, Deus vem com um crescimento que é de forma sobrenatural. Inclusive, sobrenatural é um dos nossos valores como Zion Church. Deixa eu falar uma coisa. Aqui, nós somos uma igreja que nos movemos no sobrenatural. Mas pastor, como assim? Eu nunca orei por um enfermo. Não tem problema, a partir do momento que você começa a vir para Zion, isso daqui vai começar a se tornar um estilo de vida, porque você vai ver as pessoas ao teu redor agindo dessa forma. Ah, mas eu não sei como fazer. Não tem problema. Existem tempos, existem momentos, mas quando você começa a andar com as pessoas ao teu redor, que vão se mover no sobrenatural, quando o Paulão chegar em Portugal, por exemplo, e ele começar a se mover no sobrenatural, quando a galera que está indo chegar, você vai começar a simplesmente viver e experimentar, e isso vai se tornar um estilo de vida para você. A única coisa que você precisa ter é um coração aberto, um coração disponível. É isso que Deus precisa. E a gente volta para o princípio, porque o mesmo sobrenatural tem a ver com nós sermos fiéis com o plantar e regar. O plantar e regar nesse momento é o quê? É você simplesmente se colocar à disposição, abrir a tua boca com ousadia e orar pelos enfermos. Você faz o natural e Deus traz o sobrenatural. Agora, eu estou falando bastante de temporada porque é fundamental nós entendermos a temporada que nós estamos vivendo para nós vivermos o legado. Se você não entende a temporada, se você não tem discernimento da temporada, você não consegue viver esse legado. Não só deixar, mas viver esse legado aqui na terra hoje. Então, entende uma coisa, nas nossas vidas existem tempo para tudo. A gente já falou disso. Existe tempo para tudo e é a nossa responsabilidade ter discernimento dessa temporada. Buscar em Deus um discernimento dessa temporada. Mas para nós buscarmos esse entendimento e conseguirmos encontrar esse entendimento, nós precisamos pedir para Deus sabedoria. Fala comigo, sabedoria. Sabedoria. Muito bom, só o Paulão quer sabedoria. Sabedoria. É isso aí, você que está em Portugal, deixa eu falar, você precisa de sabedoria. Porque quando você tem sabedoria, você vai conseguir então seguir de acordo com os planos que Deus tem para você. Porque o plano que Ele tem para você não é o mesmo plano talvez que Ele tem para a pessoa do teu lado. Pode ser próximo, pode ser talvez até bem parecido, mas Ele tem um propósito específico para cada um. Claro que o coletivo, o corporativo, claro que Zion Lisboa é formado de indivíduos, Zion São Paulo é formado de indivíduos únicos, especiais, específicos. Deus é específico nas nossas vidas, mas Ele usa a especificidade. Olha isso, eu fiquei decorando hoje de manhã essa palavra só para falar para vocês. Ele usa a especificidade de cada um e Ele junta todo mundo, então, para que haja um plano corporativo. Agora, você precisa de sabedoria para conseguir entender isso. Você precisa entender, Deus, qual é o meu papel no meio disso tudo? Qual é a minha responsabilidade? O que é que eu tenho que efetivamente plantar e regar? E Eclesiastes 8 fala assim, 8:5. Eclesiastes 8:5. O coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. O coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. E eu oro isso aqui sobre nós, que nós realmente possamos viver Eclesiastes 8:5. Que cada um que está assistindo esse culto agora realmente tenha esse coração sábio, que vai discernir o tempo e o juízo e que vai saber a hora certa e a maneira correta
de agir. É a mesma coisa, por exemplo, que nem José. Se você pega José no Egito, ele se tornou sábio e ele conseguiu discernir aquela temporada que eles estavam vivendo naquele momento, e aí com isso ele teve influência e autoridade. Olha que incrível. José, através de discernimento e sabedoria, foi colocado numa posição de influência e autoridade. Você conhece a história, eu não vou nem ler, eu só vou te falar onde está. Gênesis 41, você vai ler um pouco sobre essa história. O que acontece? Basicamente, o faraó tem um sonho, ninguém consegue trazer clareza e definição e discernimento para aquele sonho, e aí chega lá José de uma maneira também sobrenatural, né? Toda aquela conexão divina que acontece na vida dele. Você conhece a história de José? Se você não conhece, leia, medite, estude um pouco mais sobre a história de José, mas eu vou resumir aqui para você. O que acontece? José chega, traz clareza para o sonho, ele traz definição para aquilo que o faraó estava vendo. No final das contas, aquelas 7 vacas gordas e 7 espigas, e depois as 7 vacas magras e as 7 espigas murchas e aquela coisa toda. O que é isso? Ele tem o discernimento que serão 7 anos de fartura e depois virão 7 anos de fome. Através do discernimento e da sabedoria, ele traz uma recomendação, e ele fala no versículo 33, ele fala assim: José, agora, depois do discernimento, falando para o faraó: procure agora, o faraó, um homem que seja criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. É isso que José está falando para o faraó. E aí continua aqui, versículo 34, 35, 36, 37, 38. No 39, disse, pois, o faraó a José: uma vez então que Deus te revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Naquele momento, então, o faraó decide colocar José como comandante da terra do Egito, e você conhece a história. Depois a fome vem a fartura, eles coletam, guardam, estocam, depois vem o momento de fome, né, de escassez. A família de José então passa por uma escassez muito grande, vai lá e busca, e Deus se move no meio disso tudo. Na hora que eles vão buscar o alimento, José aparece, enfim, toda aquela história. E é incrível como existe uma mensagem de reconciliação. E por que eu estou te falando isso? Porque nós precisamos. Talvez você está pensando assim: pastor, mas isso daí é Antigo Testamento. Beleza. Efésios 1 no Novo Testamento fala de espírito de sabedoria e revelação. Sabe, o Espírito Santo que está dentro de mim, que está dentro de você, esse Espírito Santo é um Espírito Santo de sabedoria e revelação. Talvez você fale assim: nossa, eu não sou tão sábio. Busca conselho em quem tem toda a sabedoria, o nosso Deus. Esse Espírito Santo de sabedoria e de revelação, ele vai abrir portas e conexões para o reino de Deus se manifestar através de você. É exatamente o que aconteceu lá atrás com José. Ele foi sábio em discernir, e aquilo abriu portas e conexões para manifestar o reino de Deus, através de alimentar os necessitados, através de fazer uma boa gestão, ser um bom mordomo daquilo que Deus estava confiando na mão dele, e também através de um ministério de reconciliação, onde a família é reconciliada. Enfim, tem muita coisa incrível nisso. Nós precisamos pedir por um espírito de sabedoria e revelação, que ele venha a ser ativado dentro de nós, não só como aquele Espírito Santo, que nem a gente fala que não é o Espírito Santo Júnior, não é o Espírito Santinho, é o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos. Então não é só para o sobrenatural, para se mover em cura, sinais, maravilhas, palavras de conhecimento, palavra profética, é também para a gente ter discernimento, para a gente conseguir ter, sabe, sabedoria, revelação. É além de nós, sabe, tão sobrenatural quanto, presta atenção, tão sobrenatural quanto você se mover no dom do Espírito, que nem a gente lê na Bíblia, que é um dom de curar, é você ter o discernimento dos Espíritos. Ele está na mesma lista. Discernimento do que é que está acontecendo naquela atmosfera. Discernimento é importante para nós. Então, tão sobrenatural quanto você orar por um enfermo e você ver um enfermo sendo curado, é você ter discernimento dos Espíritos. Peça esse espírito de sabedoria. Peça esse espírito de revelação. Tá bom, pastor, legal, você falou do Antigo Testamento e do Novo Testamento, mas a gente aprendeu que a gente tem que pregar sobre Jesus, e eu concordo.
Nós precisamos ser uma igreja que é cristocêntrica. Nós precisamos ser cristãos de verdade são cristocêntricos. Por isso que é cristão, porque coloca Cristo como centro, como alicerce, como fundamento da fé. Agora, olha que interessante. Jesus também sabia discernir as temporadas que ele estava vivendo. Ele sabia a hora de agir e não agir. Eu acho incrível a maneira como de repente você está lendo na Bíblia e vem os fariseus, vem a galera querendo pegar Jesus e de repente ele saía no meio da multidão. Eu falo, cara, se eu fosse Jesus eu ia para cima dos caras, eu ia com tudo, e eu vinha com palavra de conhecimento, eu vinha com palavra profética, eu ia vir, cara, destruindo aqueles caras. Mas Jesus, ele era muito, muito sábio, ele tinha discernimento, né? Ainda bem que era Jesus, ainda bem que não era o Cezão lá, porque, cara, eu ia agir diferente, mas eu vejo de repente Jesus saindo pela tangente, e ele se escondia no meio da multidão e ia embora. Ou então os caras chegavam questionando, perguntando. Você já reparou que Jesus, ele não respondia as perguntas, ele fazia uma outra pergunta. É certo pagar o imposto? Peraí, mas de quem que é essa moeda? E ele começa a confundir o negócio, ele tinha sabedoria, ele sabia discernir como agir. Para os discípulos ele abriu o coração. Para aqueles que vinham querendo questionar, muitas vezes a Bíblia fala, eles falavam isso porque tentavam pegá-lo em algum tipo de heresia, em algum tipo de pecado, cometendo algo errado para poder condenar, enfim. Deixa eu te falar, Jesus, ele sabia discernir as temporadas, presta atenção. João 7, versículo 6. Então disse Jesus, estava todo mundo pedindo para ele se manifestar ao mundo. Então, já que você é o Filho de Deus, se manifesta. E ele vira e fala assim, o meu tempo ainda não é chegado, mas o vosso tempo está sempre presente. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando, ei, eu sei quem eu sou, eu sei o porquê eu estou aqui, eu entendo a temporada que eu estou vivendo e não é hora de eu me manifestar ao mundo. Agora, ele tinha tanto discernimento, tanto entendimento, tanta sabedoria, que logo em seguida, em João 12, 5 capítulos depois, fala assim, versículo 23. Jesus disse, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Ou seja, Jesus, ele estava naquele momento tendo discernimento, agora é hora de agir. Agora é hora de eu ser glorificado, de eu caminhar para esse processo que Deus me confiou e ser glorificado, o Filho do Homem ser glorificado, sabe? Ele entende esse momento, então nós precisamos ter esse entendimento, a coisa certa na hora errada se torna coisa errada. Imagine se Jesus com 30 anos decide ir para a cruz. Peraí, não, existem 3 anos de ministério público de Cristo, você sabe disso. E era fundamental que durante esses 3 anos ele pudesse trazer uma fundação para os seus discípulos. Se ele fizesse a coisa certa, que era ir para a cruz, na hora errada, que era com 30 anos, o que ia acontecer? Não existiria ensinamento público, não existiria os 12 discípulos naquele momento, não existiria tanta coisa que nós estamos aqui hoje, sentados, orando, discutindo, estudando. Então Jesus, ele entende que ele tem que fazer a coisa certa na hora certa. Talvez você já caiu nesse erro de fazer a coisa certa na hora errada. Não tem problema, nós vamos ter a oportunidade de corrigir tudo isso. Porém, busque discernimento e sabedoria, entenda a temporada, para você ver então qual é a hora certa de agir. Porque discernir a temporada e agir de acordo com os planos do Pai nos posiciona em um lugar, presta atenção, é um lugar de 3 coisas básicas para a gente viver aqui na Terra. Se você está anotando, anota. Se você não está anotando, então eu aconselho você a anotar. Pega o teu celular, papel e caneta. Quando nós discernimos a temporada e agimos de acordo com os planos do Pai, isso nos posiciona em um lugar de provisão. Fala comigo, provisão. O que é a provisão? São os recursos chegando, não só financeiros. Provisão de recursos humanos. Você precisa de recursos humanos para Zion Lisboa acontecer. Existem recursos humanos aqui do Brasil que estão sendo enviados aí para Portugal. Existem recursos humanos que estão saindo do Brasil e sendo enviados. Recursos financeiros, sim, mas recursos humanos. Provisão vai muito além de dinheiro, tá bom? Proteção, fala comigo, proteção. Proteção, você precisa também, você encontra nesse lugar, né, onde você tem discernimento da temporada e você age de acordo com aquilo, a proteção de Deus. É a grande comissão. Vai,
que eu estou com vocês. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Pegarão em serpentes. Sabe, tipo, existe proteção quando você está cumprindo o chamado de Deus sobre a tua vida. Não temas. E capacitação, fala comigo, capacitação. O que é isso? Capacitação é quando você não tem essa capacidade sozinho de realizar aquele propósito. E glórias a Deus por isso. Eu lembro quando eu fui chamado pelo pastor Teófilo para liderar o Dunamis Pockets, eu tinha 2 anos de conversão e eu não me achava nem um pouco capaz. E até hoje, eu sempre me coloco numa posição de eu não me sinto capaz de realizar aquilo, porque a partir do momento que eu me colocar numa condição de que eu sou capaz, de que eu tenho as habilidades, de que eu tenho o conhecimento, de que eu já tenho uma maturidade suficiente para tudo isso, deixa eu falar, eu acabei de me colocar numa posição onde eu removo a dependência de Deus no meio do processo. E o que nós temos que fazer, na verdade, é nos colocarmos com esse coração humilde, com esse coração disposto a entender, Deus, eu preciso da tua capacitação constantemente. Talvez eu tenha um pouco mais de maturidade do que eu tinha 10 anos atrás quando me converti. Talvez eu sei me mover um pouco mais no sobrenatural, mas eu continuo pedindo por capacitação divina. E você precisa viver esse processo também. Capacitação contínua de forma sobrenatural sobre a tua vida. Então faz isso. Vive provisão, vive a proteção, vive a capacitação e você começa a viver o legado que você está construindo. É muito legal, mas parece, pastor, sabe, que eu estou numa temporada diferente do que você está falando. Eu estou numa temporada em que as coisas não estão andando, que as coisas não estão fluindo, que as coisas parecem que, tipo, cara, tá tudo travado. Deixa eu falar uma coisa. Talvez você está aí pensando agora, e eu creio que existem pessoas. Quantas pessoas tem ao vivo agora? Sabe aí? 43. Dessas 43 pessoas, eu creio que talvez algumas delas estão pensando agora. Ou você que está assistindo esse culto depois também. Pastor, muito legal essa tua teoria. Muito legal esse teu embasamento bíblico. Eu concordo com a palavra, o que você está falando é correto. Mas você não conhece a minha história de vida? Você não conhece a minha história, a minha temporada agora? Você não conhece as minhas fraquezas? Sabe, você não conhece que os meus fracassos do passado, os meus pecados, as barreiras que eu já construí ou que eu já venci, as minhas vitórias, as minhas alegrias, você não me conhece, realmente. Eu não te conheço, mas a gente está aqui ministrando sobre um Deus que conhece a tua história. A gente está aqui ministrando sobre um Deus que Ele sabe o começo, o meio e o fim. Ele não é pego de surpresa. Um Deus que sempre cria um caminho de redenção. Um Deus que sempre cria um caminho para restauração. Um Deus que enviou o seu Filho para morrer aqui na cruz. Ressuscitou para reconciliar a humanidade com Ele. Sabe, talvez você está pensando que, poxa, tudo isso que está falando é legal, mas não se aplica a mim. Deixa eu te falar uma coisa. O que você precisa, na verdade, é trocar as lentes. Fala comigo, trocar as lentes. Trocar as lentes. Você precisa começar a enxergar com as lentes das tendas. Você precisa começar a enxergar com a lente de que talvez esse processo que eu estou vivendo é um processo de fazer tendas. Abra a tua Bíblia em Atos 18 que eu vou compartilhar isso com você. Sabe, um processo de fazer tendas é um processo que é fundamental. Em algum momento da tua vida você vai viver uma temporada de fazer tendas. Quando você faz tendas, você vive um legado. Quando você faz tendas, você constrói um legado. E quando você faz tendas, você deixa um legado. Presta atenção, são 3 coisas: viver um legado, construir um legado e deixar um legado. Olha que interessante o que está acontecendo aqui na vida de Paulo. Atos 18. Atos 18, versículo 1 a 5, e isso daqui é o versículo chave. Isso daqui até agora foi só a introdução, tá bom, pessoal? Eu tenho mais uns minutos aqui, então a gente está aqui só na introdução. Eu vou entrar no primeiro ponto daqui a pouco. Como um bom discípulo da Zion São Paulo, a gente tem 3 pontos hoje, tá bom? Então, Atos 18, versículo 1 a 5. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali aquela pregação em Atenas, onde Paulo ele tinha acabado de pregar sobre o Deus desconhecido em Atos 17, né? Aquela manifestação. Então ele sai dali, ele saiu de Atenas e ele foi para Corinto.
Quando ele chega em Corinto, no versículo 2, ali ele encontra um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que era uma região, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi então vê-los. Versículo 3, e uma vez que eles tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Primeiro ponto de hoje que eu tenho para compartilhar com vocês. Primeiro, olhe para as circunstâncias. Olhe para as circunstâncias. Versículo 1 e 2. Depois que Paulo sai de Atenas em Atos 17, ele chega em Corinto em Atos 18. O versículo 2 é chave aqui. Ele encontra um judeu chamado Áquila, sua esposa Priscila. E aí o interessante é o finalzinho do versículo. Pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Deixa eu falar uma coisa. O que Paulo está vivendo é o cumprimento do chamado dele. Ele já tinha feito viagem missionária, ele já tinha feito sinais, maravilhas, muitas coisas. Mas o que Priscila e Áquila estão vivendo, se você olhar, é uma circunstância completamente adversa. É uma circunstância, era algo ruim. Imagine você ser expulso de Portugal. Imagine você ser expulso da tua cidade, de Lisboa. Imagine você ser expulso de Cascais. Não sei onde que você... Cascais é uma cidade? É uma cidade. É uma província, é um bairro. Bom, enfim. Imagine você ser expulso aí de onde você está. Desculpa a minha falta de conhecimento do mapa de Portugal, mas eu vou aprimorar isso. Então, desculpa não. Imagine você ser expulso da região que você está. É uma coisa extremamente negativa. Ninguém quer acordar e falar o seguinte, galera, vamos embora, vaza, sai daqui. É o que está acontecendo com Priscila e Áquila. Cláudio decretou, ele ordenou que todos os judeus saíssem de Roma. Agora, tem um versículo na Bíblia, é o primeiro versículo que eu decorei desde que eu me converti. Sabe, esse versículo ele marca, sabe, toda vez que eu olho para circunstâncias adversas, eu lembro desse versículo e eu lembro, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Presta atenção, ande alinhado com o propósito de Deus para a tua vida e todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Quando fala cooperar, todas as coisas vão cooperar, são todas as coisas. Do original da palavra, todas as coisas significa todas as coisas. Olha que profunda revelação. Tudo não é 90%, tudo não é 50%, tudo, é 100%. Ou seja, as coisas boas, as coisas ruins, todas as coisas vão cooperar para o teu bem. E nesse momento, Cláudio, ele está cooperando de alguma forma para que o chamado de Priscila e Áquila fossem impulsionados para encontrar com Paulo. Deus ele começa a olhar lá de cima e ele começa a falar, então quer dizer que você, Cláudio, resolveu fazer essa parada muito louca. Você está expulsando os caras. Então tá bom, isso aqui só vai fazer com que eu venha... Isso aqui só vai cooperar para o bem daqueles dois, porque eu vou pegar esses dois, já que você está expulsando, eu vou mandar eles para cá, porque ali ele vai encontrar um cara muito louco chamado Paulo, e ali ele vai ser um catalisador, ele vai impulsionar esse casal para se tornarem líderes de link. Eu vou provar para você que Priscila e Áquila se tornaram líderes de link. Presta atenção, a gente já vai chegar lá. Então olha a forma como Deus ele trabalha. Deus ele está agindo naquele momento, olhando para as circunstâncias, simplesmente transformando aquilo que era negativo em algo positivo. E eles encontram Paulo naquele lugar. Sabe, existem situações que não vão fazer sentido de imediato. Pode até ser algumas situações que vão na contramão dos nossos sonhos, dos nossos planos, dos nossos desejos, mas entenda uma coisa, no final elas cooperam para o nosso bem. Nos últimos 3 anos, na verdade nos últimos 4 anos, a minha esposa ela tem enfrentado um câncer, agora ela já está curada para a glória de Deus. Ela passou um processo, sabe, de 2 transplantes de medula, era um processo onde os médicos apontavam que
estava tudo muito difícil, que cada vez o câncer curava e depois voltava e curava de novo e voltava de novo, e era um processo que você ficava naquela dúvida do tipo, será que vai viver, será que vai morrer, será que eu vou ser pai? Eram muitas dúvidas na minha cabeça, será que eu vou ser um pai viúvo? Como é que eu vou ensinar minha filha? Como é que eu vou cuidar das coisas? Como é que eu vou ter que aprender a passar a minha camisa agora de domingo? Porque, cara, minha esposa faz tudo isso lá em casa, e eu comecei a pensar num monte de coisa. Abrindo meu coração para você, você começa a pensar, nos momentos de crise, você começa a pensar em muitas coisas. Você começa a pensar em coisas que você não pensava. Você começa a enxergar a vida com outros olhos. Mas posso te falar uma coisa? Essa temporada dos últimos 4 anos, foram os 4 anos em que eu mais vi cura acontecendo através do meu ministério enquanto eu viajava para pregar. Porque lá em 2016, quando a minha esposa foi diagnosticada, nós tivemos uma conversa. E eu falei para ela assim, amor, na verdade eu falei, Chuchu, você quer que eu cancele todas as minhas agendas e eu cancelo. Eu fico em casa só cuidando de você. Se você precisar, eu cancelo tudo. Mais importante do que viajar para pregar é eu estar com você nessa temporada. E ela falou, não, você não vai cancelar nenhuma agenda, você vai em todas as agendas, porque isso aqui não vai atrapalhar aquilo que Deus tem para fazer através da tua vida. E depois daquela conversa, eu saí tão cheio de fé, tão cheio de esperança. Eu lembro que a primeira ministração que eu fui, eu deixei ela no hospital, quando ela estava fazendo o processo da primeira quimioterapia. Eu liguei para minha cunhada foi dormir com ela no hospital. E eu fui ministrar numa igreja no interior de São Paulo. Quando eu peguei o microfone, eu estava com tanta raiva daquela doença. Eu estava com tanta indignação, deixa eu mudar a palavra aqui para ficar um pouco mais crente para você. Eu estava com tanta indignação no meu coração, que quando eu peguei o microfone, eu nem liberei palavras de conhecimento. Eu nem fiz nada, eu só perguntei o seguinte, quem está doente fica de pé. A gente vai orar e vamos ver agora a manifestação sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Começou a ficar todo mundo de pé, assim, sei lá, 50 pessoas. Naquele momento, a gente começou a orar. Foram 2 ou 3 orações, questão de 15 minutos, todo mundo foi curado. 100% daquelas pessoas foram curadas, e aquilo ali startou um processo, uma temporada de curas e mais curas, de sinais e maravilhas, de tanta coisa sobrenatural fluindo, que para mim começava a dar um bug teológico na minha cabeça. Por isso que eu te falo, às vezes a gente tenta entender tudo, mas não tenta entender, viva. Não tente entender o legado, viva o legado. É esse o processo que você tem que fazer na tua vida. E eu lembro que eu voltava para casa, minha esposa estava cansada, careca, fazendo quimioterapia. Magra, temporada que ela estava gorda, temporada em que você olhava as mudanças e as transformações que a quimioterapia fazia no corpo dela. O primeiro transplante de medula não deu certo, teve que fazer o segundo transplante de medula, teve que achar um doador. Era um processo complexo demais. Mas mesmo diante dessa complexidade que eu não conseguia entender, e eu ficava pensando em alguns momentos, como é que eu saio para pregar e eu oro pelos enfermos, os enfermos são curados, mas quando eu volto para casa, minha esposa continua enferma, minha esposa continua com um câncer. Não faz sentido, o Senhor cura aqui o aleijado, o Senhor cura o cego. Sabe, ano passado eu fui para a África, e na África nós vimos uma pessoa que era muda falar. O Paulão estava comigo. Uma pessoa que era muda começou a falar. Tinha um cego que começou a enxergar. Eu já vi uma pessoa morta ressuscitar na minha frente aqui em São Paulo, anos atrás. E você começa a ver tanta coisa. Perna crescer. Você começa a ver tumor sumir. Você começa a ver alergia. A pessoa que tinha uma alergia no braço, de repente a gente começa a orar, a alergia ela vai voltando, a pele vai se reconstituindo e some aquele vermelho. Sabe, tanta coisa sobrenatural. E Deus, por que não está acontecendo na minha casa? Por que eu oro? Cara, deixa eu te falar uma coisa. A minha primeira reação foi pegar todos os azeites ungidos que eu já ganhei na vida. Peguei todos, inclusive os que eu tinha na minha casa. Peguei tudo e começava a orar pela minha esposa. Sabe, e ela teve um linfoma, então eu orava aqui no pescoço e botava. Eu estava besuntando a minha esposa. E eu falava, Deus, por que é que não acontece aqui em casa? Agora, não é porque eu tinha um questionamento do porquê não acontecia em casa que eu deixava de olhar para a circunstância ao meu redor e deixava de levar aquilo que Deus tinha para levar para as outras pessoas lá fora. Existe espaço para o mistério. Até hoje eu não tenho a resposta completa, mas quando eu olho para trás, nesses últimos 4 anos, nós somos mais fortes hoje. Nós somos mais fortes como casal, nós somos mais fortes como indivíduos, nós somos mais fortes como pais, nós somos mais fortes em todas as áreas. Porque todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus.
Entenda isso. Olhe para as circunstâncias ao teu redor. Transforme a expulsão de Cláudio sobre Priscila e Áquila, talvez sobre a tua vida, de Roma, algo negativo. Usa isso para implementar o reino. Usa isso, essas circunstâncias, as mesmas que vêm para te atacar, você transforma elas agora numa arma de avanço do reino. Segundo ponto de hoje, aproveite as oportunidades. Então você enxergou as circunstâncias, agora você vai aproveitar as oportunidades. Versículo 3. E uma vez que eles tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, cara, Paulo não foi criado por Deus para ser um fabricante de tenda. Não porque seja indigno, não porque ele não seja merecedor ou qualquer coisa do tipo, não tem nada a ver com isso. Mas porque Atos 9,15 fala o chamado de Paulo. Paulo foi chamado, isso aqui é quando Deus revela para Ananias, lá no comecinho, depois lê lá, Atos 9,15. Ele é chamado para pregar, ele é chamado para manifestar o reino de uma forma que é através da pregação, através da manifestação sobrenatural. Cada um tem o seu papel específico, mas Paulo não era para ser o fabricante de tendas. Porém, naquela temporada, o discernimento, a sabedoria que ele tinha, ele olhou para a circunstância, ele pegou Priscila, ele pegou Áquila, entendeu? Cara, a gente fabrica tenda, então vamos fazer tendas. E eles tinham a mesma profissão, e ele ficou trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas, e de sábado ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Sabe o que isso daqui mostra para mim? Isso daqui mostra para mim que nós temos que olhar as circunstâncias ao nosso redor. Nós temos que aproveitar as oportunidades para fazer tendas discipulando alguém. Em cada uma dessas viagens que eu fiz, em cada uma dessas viagens que eu estava falando para vocês, que eu fui vendo curas, sinais, maravilhas e tudo mais ao longo desses últimos 4 anos, em cada uma delas eu botava 1, 2, 3, às vezes jovens dentro do meu carro, e a gente viajava de carro, a gente ia de avião, a gente ia para algum lugar ministrar, e era um processo de fazer tenda com eles. Era um processo de discipular aquelas vidas. Era um processo de estar perto deles. Então entenda que você tem a oportunidade, você tem oportunidades de fazer tendas com pessoas ao teu redor. Talvez seja no teu trabalho, talvez seja na tua faculdade, talvez seja na tua família, talvez seja em algum lugar aí que você tem uma circunstância para viver. Simplesmente aproveite as oportunidades. Agora, Paulo, ele soube aproveitar essas oportunidades tão forte, que você vê em Romanos 16. Olha que incrível. Paulo está escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 3 e 4. Saudai a Priscila e Áquila, os meus cooperadores em Cristo. Então eles se encontram lá em Atos 18, lá na frente em Romanos, Paulo está falando isso. Os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, e isto não só lhes agradeço, mas também a todas as igrejas dos gentios. Ou seja, não só eu agradeço, mas as igrejas estão agradecendo, porque Priscila e Áquila colocaram as suas cabeças em favor de Paulo. Deixa eu falar uma coisa, você não coloca a tua cabeça, sabe, o risco da tua vida, você não coloca a sua vida, sabe, para morrer, com a possibilidade de morte por alguém que você não conhece. Você coloca por alguém que pagou um preço alto na tua vida. Você coloca por alguém que fez que nem Paulo fez na vida de Priscila e Áquila. Cara, eu vou fazer tendas, eu vou discipular. Esse processo de tendas é um processo tão importante nas nossas vidas, porque é o momento onde nós estamos depositando sobre outras pessoas. É o momento em que nós estamos fazendo vida juntos e de repente a gente vê que tem um exército junto com a gente que coloca a cabeça a prêmio, simplesmente para defender aquele que um dia depositou sobre as nossas vidas. Da mesma forma, é a nossa vida aqui na terra com Cristo. Nós precisamos colocar a nossa cabeça a prêmio, nós precisamos, sabe, correr esse risco nos momentos de necessidade, porque Ele depositou sobre as nossas vidas. Agora, eu falei para você que eu ia te provar que Priscila e Áquila eram líderes de link. Abre aí comigo, 1 Coríntios, capítulo 16. Olha isso, Paulo está escrevendo aqui, e aí, versículo 19, Paulo fala assim: as igrejas da Ásia vos saúdam, muito vos saúdam no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está na sua casa.
Sabe, Paulo, ele fez tendas, ele levantou Priscila e Áquila como líderes de link. E é nesse momento, você que está aí na Zion Lisboa, você que estão fazendo link aí, sabe, vocês estão vivendo esse tempo de aproveitar as oportunidades, não desperdicem. Não desperdicem as oportunidades e as pessoas que estão ao teu redor. Existem Priscilas e Áquilas que estão ao teu redor. Ao meu redor, ao redor de cada um aqui. Existem Priscilas e Áquilas que estão preparados, ou melhor, estão prontos, esperando para a gente discipular, para nós cuidarmos. Assim como existem também alguns Paulos que vêm sobre as nossas vidas. Não perca as oportunidades. E terceiro ponto e último que eu quero falar com vocês é, depois de você então olhar as circunstâncias, aproveitar as oportunidades, aí então chega o momento de você viver o destino de Deus. Fala comigo, viver o destino de Deus. Viver o destino de Deus. É isso, versículo 5. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Na versão King James, fala assim, Paulo foi pressionado no Espírito e se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Olha que incrível. Existe um momento, sabe, quando você olha, aproveita a oportunidade, a circunstância, você vai ser pressionado no Espírito. Fala comigo, pressionado no Espírito. Pressionado no Espírito. O que é isso? É o momento em que fazer tendas termina, mas você deixa o legado. Priscila e Áquila continuam liderando o link. Priscila e Áquila continuam plantando aquilo que foi semeado. Deus, ele não desperdiça nada, ele não desperdiça as oportunidades que você tem na tua mão hoje. Talvez você olhe e fale assim, eu sou chamado para isso, para aquilo, eu sou chamado para 7 esferas, para a esfera da família, para a esfera da igreja, para a esfera da educação, mas o que você faz hoje não tem nada a ver com aquilo. Deixa eu falar, você está fazendo tendas e quando você menos imagina, quando você sai desse processo, você está mais próximo do teu chamado do que você poderia imaginar. É o tempo de fazer tendas que é um acelerador nas nossas vidas. E aí então a gente começa a viver esse legado. Sabe, viver o legado é o momento em que Silas e Timóteo descem da Macedônia sobre a tua vida. Não estou falando que 2 pessoas virão até você e vão falar algo para você e você vai ser liberado, mas talvez eu quero trazer aqui uma conotação de alguma circunstância que acontece na tua vida, que significa Silas e Timóteo descendo da Macedônia, te impulsionando, o Espírito começa a te pressionar para você cumprir aquilo que já foi prometido. Atos 9,15 sobre a vida de Paulo. Ele não foi chamado para fazer tendas, mas ele aproveitou a oportunidade de fazer tendas discipulando. Ele foi chamado para pregar o evangelho para reis, gentios e gregos. Ele foi chamado para ser, sabe, esse avivalista que transformou, que escreveu aí tantas páginas da Bíblia. Ele foi chamado para ser esse cara que marcou a história. Ele foi chamado de maneira específica. Ele foi chamado para viver esse destino que Deus tinha para ele. Mas no meio do processo, nós precisamos fazer tendas. Não desanime no meio do processo. Não desanime. Não olhe para você com aquele olhar humano, aonde Moisés falava, cara, eu sou gago, eu não dou conta de fazer. Gideão falava, eu sou menor da minha tribo é menor de Manassés. Não pare nesse pensamento humano. Não é que é errado você pensar dessa forma, porque esse pensamento ele vem. Mas não pare nesse pensamento. Vá além e permita com que o sobrenatural de Deus venha te atingir. Com que o sobrenatural de Deus transforme um gago num libertador. Que transforme o menor da tribo dele e a menor tribo de Manassés também num libertador. Permita com que o sobrenatural venha te capacitar. Permita com que a provisão e a capacitação, sabe, as conexões, a proteção de Deus venha sobre a tua vida. E é dessa forma que a gente vai conseguir viver o legado. Da mesma forma que Paulo fez aqui em Atos 18, da mesma forma com que tantos homens e mulheres da Bíblia fizeram. Eu quero declarar isso sobre a vida de vocês. Se você estiver aí na tua casa, no teu carro, talvez, aonde você estiver, no teu carro talvez não vai conseguir, eu ia pedir para você encostar o carro. Eu ia falar para você fechar os olhos agora. Fecha os teus olhos aí onde você está. Se
tiver alguém do teu lado, não tem problema. Pede para essa pessoa fechar o olho também. Eu creio que o Espírito Santo vai começar a trazer agora sobre a vida de vocês. Talvez um entendimento de que você não perdeu tempo. Talvez você estava batalhando com esse sentimento de eu perdi muito tempo até hoje. Eu perdi muito tempo, mas é a hora, é uma temporada de Deus acelerar na tua vida. É uma temporada de você trocar as lentes e entender que você está fazendo tendas. Você não está perdendo tempo. Muda as lentes. Você está fazendo tendas. Olha para as circunstâncias ao teu redor. Olha para as pessoas ao teu redor. Muda as lentes. Começa a aproveitar as oportunidades. Muda as lentes e começa a enxergar de um novo ângulo agora. Quando nós mudamos essas lentes, nós começamos a ver que pessoas, circunstâncias, situações, tudo se torna uma desculpa para discipularmos vidas. Tudo se torna um motivo. Tudo se torna um motivo para a gente manifestar o reino. E é nesse processo, quando você encontra essa lente, que você muda a tua perspectiva, que você começa a viver esse legado. Pessoas estão sendo impactadas através da tua vida. Quando você muda essas lentes, você vê que pessoas são impactadas, talvez você nem imagina. Mas aquilo que você fala, aquilo que você faz, a forma como você fala, a forma como você faz, está comunicando para as pessoas ao teu redor. E eu creio que nesses próximos dias, pessoas lá de trás, eu libero essa palavra profética sobre a tua vida. Nos próximos dias você vai começar a receber algumas mensagens de pessoas que fazia talvez tanto tempo que você não falava ou não conversava, mas que de alguma forma passaram sobre as tuas vidas. E elas vão começar a agradecer. Eu quero te agradecer, eu quero te honrar. Muito obrigado porque naquele tempo você fez isso, isso e aquilo. Você fala, uau, nem imaginava que aquela temporada causou tanto impacto nessa vida. Que aquela minha frase, que aquele meu gesto, que aquela minha atitude causou tanto impacto nessa pessoa. Glórias a Deus por isso. Vocês vão começar a receber testemunhos. Como um selo da palavra que eu ministrei essa manhã para vocês. Vocês vão começar a receber testemunhos de pessoas que estão talvez há muito tempo sem falar. Ou talvez pessoas próximas. Mas nós vamos começar a viver essa atmosfera, esse ambiente. E eu declaro essa palavra sobre vocês. Essa palavra de que vocês estão vivendo o legado. Você não só vai deixar o legado, você vai viver esse legado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abre o teu olho aí onde você está. Pessoal, foi muito bom ter esse tempo com vocês. Foi muito bom passar quase uma hora aqui falando. Muito obrigado pela tua compreensão, pelo teu tempo aqui junto com a gente. Eu espero um dia estar aí presencialmente com vocês. E eu quero deixar também uma palavra de encorajamento. O que vocês estão vivendo como Zion Lisboa é algo extremamente novo e é algo extremamente único. Nós como Zion, nós nunca vivemos um processo de expansão como esse. Foi o dia em que foi lançado então o pastor André Tanaka para Recife. Foi o dia que foi o pastor Daniel lá para Quito. E sabe, é uma alegria poder ver o pastor Eduardo junto com tantas pessoas, Kristen também, indo para Portugal. É algo extremamente único que a gente está vivendo. E é algo que você faz parte de uma construção linda daquilo que Deus tem de maneira específica para a gente. Se é a tua temporada de estar conosco, seja bem-vindo. Se você tem amigos que de repente precisam viver isso junto com a gente, não estou falando que você tem que tirar a galera das igrejas, não é isso.
Mas se você tem pessoas que você quer convidar para fazer parte disso junto com a gente, eu quero te dar essa palavra, que nesses próximos dias você mande uma mensagem para que domingo que vem eles possam estar conectados. Não que você está fazendo um apelo de um compromisso para se tornar membro, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com um convite, porque quando Zion pisar de maneira concreta, né? Eu digo quando startar a igreja de maneira física, real, aí em Portugal. Eu sei que já tem muita coisa acontecendo nos bastidores e glórias a Deus por isso, mas eu creio que vai ter uma avalanche do reino invadindo a Europa. Portugal sendo essa porta de entrada, que não vai parar ali em Portugal, mas que vai começar a se espalhar por toda a Europa. Vocês são pioneiros nisso. Se você sente no coração, e talvez o Espírito Santo está colocando na tua mente agora, no teu coração, algumas pessoas que você sabe que precisam fazer parte disso, convide essas pessoas. Domingo que vem nós nos encontramos aqui novamente. Um forte abraço, Deus abençoe e tenha uma ótima semana.